Oi pessoal, tudo bom? Bem, por conta de algumas dificuldades técnicas com o Loom, basicamente eles querem que eu pague e não aceitam nenhum dos meus cartões de crédito. A gente vai ter que mudar um pouquinho o nosso aplicativo de videoaula, pelo menos por hora, ok? Então, neste momento nós vamos estar sem a minha presença assim visual, né? Não vou estar ali com o meu rostinho aparecendo e falando com vocês. Acho que isso é o de menos, né? Bem, gente, hoje eu trouxe uma entrevista, na realidade, com o Renato Genini Ribeiro, né? Ela foi publicada na revista Interface entre Ciências Humanas e da Saúde, uma coisa assim. Mas é um texto muito, muito bom, é um texto de 2003, ok? Ahn, é um texto que vale muito a pena ser lido. Esse Renato, né, ele é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, da USP. Defendeu o mestrado dele em Sorbonne, Paris, e doutorado na USP. Como eu disse, é um texto de 2003, tá bom? Então ele é um texto bastante antigo. Ele é um texto da primeira metade de 2003, o que quer dizer, basicamente, que esse texto apareceu, né, 17 anos depois da Constituinte e no último mandato do Fernando Henrique Cardoso, início do primeiro mandato do Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque no decorrer do texto ele faz considerações sobre os dois partidos e sobre o presidente Fernando Henrique, na verdade, né? E assim, não é nem consideração sobre ele, mas na verdade sobre uma entrevista dele, enfim, detalhes, né? Detalhes. Não é o ponto principal da coisa do texto, com certeza, mas é importante que vocês estejam avisados de antemão. O texto ele é muito bom, tá? Vocês precisam ler ele, tá bom? Eu vou passar atividade sobre ele e vai ser a nossa. Vou passar uma atividade parcial para ser realizada na semana que vem, no horário de sala de aula, sobre esse texto, tá bom? É, Porque ele é muito importante para a gente fazer um fechamento do que a gente estudou até aqui, que foi ética e direitos humanos. Agora a gente vai ver os dois articulados e inseridos na nossa contexto, né, Brasil atualidade, vamos dizer assim, né, na verdade 2003 não é bem atualidade, mas já dá uma ideia, né? Porque daí a partir daí a gente vai começar a entrar então em democracia, contrato social, né, a nossa atualidade então, né, 2020, 2015 por aí, para discutir e também, né, perspectivas de direitos humanos e de ética para o futuro. Então a gente precisa fazer esse fechamento, por isso que vamos fazer até essa atividade, tá bom? Então o texto ele é separado em vários tópicos. Eu trouxe alguns, eu não trouxe todos os tópicos, só os que eu achei assim, cara, mais pertinentes de longe, entendeu? Mais interessantes de longe, pra gente dar uma olhada brevemente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tópico do texto é sobre ética, ok? E aí ele diz então, né, numa das conversas, uma das falas dele durante muito tempo havia difusamente a convicção, mesmo que nunca fosse expressa com toda clareza, de que a desigualdade extrema, inclusive a miséria, eram aceitáveis, legítimas. O pobre aceitava ser muito pobre diante de pessoas que tinham vantagens muito grandes. Então o que ele está fazendo nesse primeiro tópico? Ele já está colocando pra gente aqui o centro, tá? O cerne da discussão de todo o texto dele. O que ele está colocando aqui? Ele está colocando aqui a desigualdade social, a miséria econômica como ponto de embate e luta dos direitos humanos, ok? Que está relacionado a uma noção de ética, né? Então é uma ética da igualdade. Então, se os nossos direitos humanos são pautados na liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, então uma das nossas perspectivas éticas é o da igualdade. Então ele vai colocar como ponto central de discussão da ética, da igualdade e dos direitos humanos os aspectos das desigualdades sociais. E aí ele já anuncia aqui então que por durante muito tempo nós vimos a desigualdade social como uma coisa aceitável, né? A gente viu a desigualdade social como uma coisa inerente, como legítima. Legítima seja por questões religiosas, seja por questões raciais, ou seja por questões científicas, não importa, por muito tempo foi legitimado essa desigualdade social. E agora, então, né, nesse momento político dele, de 2003,
ele começa a ver então esse debate entre a desigualdade social, os direitos humanos, incluindo o direito ao consumo, por exemplo, né, e o ser ético no meio de tudo isso. Então aqui ele já está anunciando todo esse debate que eu acabei de trazer brevemente para vocês, né, um debate mais extenso, mas ele já vai anunciando aqui. E sempre com uma linguagem muito tranquila, já que é uma entrevista, uma conversa, né, uma conversa com um médico e uma professora de ciências políticas, uma coisa assim, e ele de ética da USP, da filosofia da USP. Aí ele vai falar do ser ético, né? O que é ser ético? Qual é o ser ético? E aí ele traz um exemplo de uma parte da vida dele. Ele diz assim, lá na época que ele estava na França: morreu uma pessoa na calçada, a 2 metros de uma farmácia, sendo que nenhum farmacêutico a acudiu. E os farmacêuticos não a socorreram porque, se tocassem nela, se tornariam responsáveis pelo atendimento. Propôs-se então uma lei que valorizasse o atendimento de emergência, mesmo que desse errado. E aí ele vai debater isso, né? Qual que é a lei, o que é a lei e o que é o ético. E ele já vai até, né, trazendo um pouco dessa discussão que a gente já teve lá em sala de aula, presencialmente, de que a lei ela não é necessariamente ética, né? A lei é uma organização moral mais próxima possível da ética, mas ela não dá conta de todas as possibilidades, né, existentes de vivência da humanidade. Então ele já vai anunciando que esse ser ético na atualidade exige muita reflexão. E aí, né, ele vai trazer o exemplo do código de ética para a gente pensar, então, né, como o código de ética se relaciona, então, a uma noção de lei, a uma noção de código penal, e, por um outro lado, a uma ideia de ideais a serem seguidos. Então, por exemplo, há um artigo no Código Penal que obriga as pessoas a um dever de solidariedade a outras, e o artigo do socorro à pessoa em perigo. Há muita ilusão a seu respeito. A maior parte das pessoas pensa que, quando atropela alguém, está obrigado a acudir ao atropelado. Não é bem isso. Não. É o motorista que atropelou que está obrigado a... Não é o motorista que atropelou que está obrigado a acudir. Desculpa, gente. Não. Qualquer pessoa tem o dever de socorrer qualquer um em perigo. Dando sequência. Ou seja, não só a pessoa atropelada tem o direito de ser atendida e nem só o motorista tem obrigação de acudir. Eu comecei a ler esse artigo do código e pensei, gente, isso nos obrigaria também a acudir qualquer miserável que passe fome na rua. Ao não fazer isso, estamos infringindo o Código Penal. Se a gente voltar agora, né, a gente vai ver que cadê? É o artigo de socorro à pessoa em perigo, né, que obriga as pessoas a um dever de solidariedade. Então, se a gente for se ater a essas palavras principais do início do Código Penal, a gente vai entender que, né, de um ponto de vista ético, nós teríamos então que, inclusive, socorrer os miseráveis na rua. E aí ele faz toda uma discussão em torno disso, de a gente não faz isso, né, nós não socorremos os miseráveis na rua. E por quê? Por que, né, por um lado a gente se sente compelido a determinados aspectos éticos e outros não, né? Qual a diferença tem entre uns e outros? Ele vai trazendo algumas ideias de respostas em relação a isso. E aí ele traz a cidadania como uma forma de expressão do ser ético, né, e de cobrança e também de execução dos direitos e deveres associados à noção de direitos humanos. Então, por exemplo, há uma passagem importante no pensamento político, que é a passagem de súdito para cidadão. Embora em certos contextos os dois termos ainda sejam utilizados quase como sinônimos. Súdito designa aquele que está sob um dito, que recebe ordens de quem lhe é superior. Já o cidadão é um sujeito ativo dentro de uma cidade, ou seja, de uma república. Então ele vai colocando aí o cidadão, né, como não só um sujeito ativo, mas um sujeito dotado de deveres e direitos para com a república, para com a democracia, né, que república e democracia são dois conceitos que ele também abre bastante nessa discussão, e que de alguma maneira, então, né, de que maneira, na verdade, nós estamos então relacionados com a coisa social, né, com a sociedade, de alguma maneira. E que nós não temos, né, nós não só recebemos ordem, ou nós só não cumprimos a lei, né, nós não temos superiores, somos todos iguais dentro da nossa ética da igualdade, liberdade e fraternidade, e de que maneira essa igualdade nos implica em direitos e deveres.
E aí, falando então de direitos e deveres e direitos dos cidadãos, né, ele entra então nos direitos humanos. Há assim uma certa despolitização, né, para ler o slide, no horizonte dos direitos humanos. Diz-se muito que queremos tais direitos e pouco se discute como construir um Estado e uma sociedade que permitam, né, a execução desses mesmos direitos. Ou seja, ele está colocando aí que, e ele até fala sobre assim um pouco da sociedade brasileira mesmo, né, de como nós nos organizamos de maneira a pensarmos que temos direitos, mas não nos lembramos dos deveres de construir esse Estado que nos garanta os nossos direitos, né? E a partir daí vem né, ele não traz esses exemplos, mas me ocorre dizer muitas coisas como aquela noção de imposto é roubo, né, a ideia de não participação popular nos dispositivos de controle do SUS, né, ele até cita mais pra frente a questão do voto. Então existem vários deveres que nós, enquanto cidadãos, temos que, né, nos atentar de exercer o nosso dever, que não exercemos. E por isso nós temos muito mais dificuldade em também na hora de requisitar um direito que é nosso. E aí vai desde, por exemplo, participar da escola do seu filho para garantir a execução adequada das políticas públicas de educação, para participar do seu posto de saúde, participar do seu centro comunitário, fazer a cobrança dos seus gestores municipais, gestores de bairro, enfim, tem um conjunto de deveres políticos que nós temos que de alguma maneira exercer para que a gente possa então exigir os nossos direitos. Aí entra toda uma outra discussão, né, relacionada ao ambiente de trabalho, mas isso ele vai abordar mais para frente ainda um pouco. Então, direitos humanos e democracia, né? Eu falei para vocês que ele vai abrir um pouco essa noção de república e democracia. Então, agora fazendo essa relação dos direitos humanos com democracia. Sustento que temos quatro grandes tradições ou linhas políticas no século XX e no começo, né, no que começa o século XXI. O ideário republicano, o ideário democrático, o ideário socialista e o liberal. Esses quatro ideários se unem politicamente tudo que há de bom no pensamento político do século XX, mas são conflitantes ou tensos. Isso a gente já vinha, né, observando, estudando em outros livros, e a gente já sabe então, né, que existe essa contraposição entre a noção socialista e a noção liberal, e aí ele vai apresentar para a gente nesse texto então a contraposição entre o ideário republicano e o ideário democrático, e como esses quatro pontos fazem tensão entre si, né, fazem contraposições entre si. Ele vai trazendo um pouco nesse texto também. Mas sempre lembrando, gente, é sempre de uma maneira muito dialogada, de uma maneira muito tranquila, tá? Então é bem tranquila a leitura. Se tiver qualquer dúvida, procura no dicionário. O dicionário não respondeu, anota e me pergunta na aula seguinte. É muito importante levarmos em conta que uma sociedade de massas, tá? Isso já falando de democracia no Brasil, né? Saindo um pouquinho dos direitos humanos, mas ainda acoplado na noção, ok? Mas entrando na democracia no Brasil agora, não uma democracia generalizada. É muito importante levarmos em conta que uma sociedade de massas, sobretudo se estiver marcada pela desigualdade social, é movida pelo desejo de ter mais e de ser mais. Essa sociedade tem que abrir espaço para isso, ou então não conseguirá adesão popular. É isso o que marca o Brasil da Nova República, o Brasil desde 1985. E aí ele faz uma interação muito interessante para mim. Ele vai associar essa noção de igualdade, né, que, como eu vinha trazendo lá atrás, essa noção de igualdade, da desigualdade social, então de uma igualdade social, e dessa aceitação da desigualdade social entre o miserável economicamente e a pessoa rica. Ele vai trazer então que uma das expressões da igualdade, né, e por consequência dos direitos humanos e por de alguma maneira consequência também de um início de democracia no Brasil, é uma capacidade de consumo das partes da massa popular, né, das pessoas do proletariado, em outras palavras, né? Então ele vai colocar a possibilidade de consumo, de bens de consumo, a partir de 1985, como uma das formas, e aí ele só trabalha essa maneira, mas não é a única, podemos dizer com certeza, mas uma das formas de redução da desigualdade social e da potência, né, de organização política dos sujeitos frente ao desejo de consumir. Ele coloca o desejo de consumir bens de consumo, e ele vai citando sempre o exemplo do tênis, né, o tênis de grife, o tênis de marca, como uma coisa que motiva a população
a se movimentar e cobrar direitos de consumo, né? Enfim, eu achei uma sacada muito interessante dele, e eu falo isso porque li recentemente um livro da antropóloga Rosana Maria Machado, acho que é o nome dela, enfim, Rosana Machado, e ela é uma antropóloga de Cambridge, mas ela é brasileira, e o livro dela se chama Amanhã Vai Ser Maior, ou Amanhã Será Maior, e ela coloca justamente esse aspecto da possibilidade de consumo como uma forma de organização política muito importante que movimentou muito o Brasil, principalmente no, nos rolezinhos que aconteceram, né, que os jovens da periferia iam para dentro dos shoppings, das jornadas de 2013, que as pessoas foram lá por conta do passe, foram para lá por conta da corrupção, também de movimentos mais recentes como movimentos de caminhoneiros, né, e ela vai colocar muito esse aspecto do consumo como uma parte importante da noção de identificação, de percepção como sujeito cidadão da democracia. Me estendi um pouco nesse aspecto, mas é que eu acho que ele é muito interessante e eu vejo que outros cientistas estão usando isso como um ponto importante de discussão, então é bom vocês terem isso em mente também. E aí ele vai colocar, né, falando dessa questão do desejo de consumo, no caso, né, o desejo de ter um tênis, ele coloca uma relação entre o desejo privado, o desejo individual de cada pessoa e o desejo público, né, o desejo da sociedade, né, o desejo de uma camada popular, talvez. Né, e aí ele vai dizendo, então, o desejo privado é mais simples, realiza-se com maior facilidade, não coloca tantos problemas percebê-lo e entendê-lo. Mas o que me interessa é quando o desejo entra numa dimensão pública. Sem dúvida, o desejo por um tênis é tão privado e mais até que o desejo pela namorada, mas o desejo pelo tênis, numa sociedade em que a maior parte das pessoas não tem acesso ao tênis de grife e em que quase todos têm em seu coração, suscitado pela televisão, o desejo de ter um tênis de grife, é uma questão emocional que acaba entrando no plano público. Né? Então, o funk ostentação, eu acho que é um bom exemplo, né, de como as camadas populares vêm aí produzindo artisticamente para mostrar, para dar sentido, para dar vazão a essa fonte de desejo tão intensa dos bens de consumo. Né? Essa outra autora, a Rosana Machado, ela traz alguns estudos antropológicos que ela usou, principalmente dessa parte do rolezinho, e ela fala assim, quando o fulaninho usa um boné da marca X, ele se sente pessoa, ele se sente consumidor dentro do rolezinho do shopping que ele está fazendo. Então, por vezes, o consumo deles, desses bens de consumo, é o que garante para eles a sua identificação enquanto cidadão. É uma discussão bastante interessante, acho que vale muito a pena a gente abordar isso mais adiante. Enfim, dando continuidade, então, aí ele vai colocar a educação como um ponto a ser questionado, né, um ponto a ser pensado, melhor dizendo, para a constituição de sujeitos cidadãos, né, a constituição de pessoas enquanto cidadãos da democracia. E ele diz então, o papel da educação é complicado. De modo geral, quando se fala em direitos humanos, afirma-se que o papel da educação seria o de consolidar os valores da cidadania, como se eles já estivessem dados, e como se a questão dos valores devesse passar pela solidez, e não justamente pela construção de sujeitos capazes de lidar com a dúvida. Né? E a dúvida, nesse caso, ele está se referindo, por exemplo, à dúvida que ele traz de exemplo lá atrás, né? De ajuda ou não ajuda a pessoa. Exagerando um pouco, mas só um pouco, diria que consolidar valores é o que temos de mais próximo da lavagem cerebral. Eu acho que esse é um ponto bastante provocativo, muito interessante, né, e vai instigar vocês a buscarem um texto para ler, para saber o que ele está falando sobre isso. Então, ultrapassando os espaços políticos. Né, aqui nesse ponto ele vai estar fazendo uma discussão realmente para pensar, né, os movimentos sociais enquanto movimentos políticos e como isso então chega nas vidas singulares e privadas de cada um, né, de que maneira essas coisas vão se relacionando, a vida privada com a vida pública. O grande desafio hoje é como fazer que valores democráticos,
sobretudo os ligados à demanda, que vem de baixo para cima, por maior igualdade, e aí nesse caso a gente está falando de uma demanda de consumo, muitas vezes, não necessariamente, e valores republicanos, em especial os da construção do espaço comum entre as pessoas. Então ele está falando que, como que a gente vai fazer para relacionar o desejo de consumo, por exemplo, de uma camada popular, com valores republicanos, que é um valor de abrir mão daquilo que se quer pelo bem comum. Né? Então, como que a gente vai conciliar o desejo de consumo das pessoas por abrir mão do que se quer por um bem comum? Né? Como relacionar isso? De maneira que não se restringam ao mundo das instituições políticas, né? Não se restringem, então, a partidos políticos necessariamente, ou não se restringam necessariamente ao Estado, à construção do Estado, como um judiciário, um STF, né? Uma Câmara dos Deputados, o que quer que seja, mas que difundam sua fecundidade por todas as relações de trabalho e afetivo. Então, de que maneira a gente vai criar essa relação de uma difundida, né, espalhada pelas relações afetivas e sociais do dia a dia de cada um de nós, né, das nossas vidas mesmo. E aí, então, para falar disso, ele traz um pouco a questão dos partidos políticos. Eu achei bastante instigante esse tema, apesar de eu achar que há críticas a serem feitas nesse aspecto, principalmente por ser um texto antigo, então ele está desatualizado, mas, né, cabe sim a reflexão aqui. Enfim, vamos trazer o que ele diz. O desafio, e eu não vou falar sobre por que eu estou falando isso, justamente para instigar vocês a lerem, porque eu quero que vocês leiam, tanto é que eu vou fazer atividade desse texto. O desafio para nós, que temos uma formação acadêmica, intelectual, é como fazer certos clamores afetivos desejantes, por vezes muito prementes, mas também selvagens, converterem-se em algo mais passível de se aplicar e de se vivenciar. Vendo de outra forma, temos, hoje, a matéria bruta de um desejo muito forte de igualdade, e ao mesmo tempo não temos canais pelos quais ele se possa realizar. Então ele está dizendo que as pessoas desejam, as pessoas querem, mas a gente não sabe como cobrar, como demandar, como exigir, como se organizar politicamente, e aí ele vai trazer o exemplo de partidos políticos, para demandar esses nossos bens de consumo. Que, como vou lembrar para vocês, exigir bens de consumo, exigir direito de consumo, implica, né, em deveres para com a sociedade. E aí ele está falando sobre, né, como então exigir os nossos direitos de consumo, implicado nos nossos deveres republicanos de, né, garantir o bem público. Ok? Bacana, então vamos seguindo. De cidadania, direitos e deveres, né? Aí eu acho que entra então alguns exemplos que eu já vinha trazendo para vocês anteriormente. Muita gente diz, se o voto é um direito, como pode ser uma obrigação? Pois ele é exatamente as duas coisas, ilustrando muito bem essa síntese que vem de Roma da cidadania como direito e obrigação. Se por hipótese todos nós, estando isentos da obrigação de votar, não votássemos, a sociedade deixaria de ser democrática, pois deixaria de haver governo eleito. Então, né, sempre retomando essa noção de que ao mesmo tempo que nós temos direitos, nós temos deveres, eles são intrínsecos uns aos outros. Né? Não existe a gente colher direitos sem exercermos os nossos deveres, sem, né, cumprirmos com os nossos deveres, na verdade. Então, direitos humanos e os movimentos sociais, movimentos políticos. Ele traz aqui uma passagem que, para mim, eu, na verdade, trago aqui uma passagem do texto que, para mim, ela é interessante porque é um texto antigo e aí fica bem marcado, né, como esse texto está de alguma maneira antiga em relação às discussões que nós temos hoje nesse aspecto dos direitos humanos e dos movimentos sociais, ou o que ele chama de militância. Então vamos à passagem. Em primeiro lugar, há um conflito entre certos direitos humanos. Por exemplo, o direito a uma vida sexualmente feliz, não sei se esse direito está em alguma declaração, mas podemos imaginar que, se não está, é por erro da declaração, porque vamos ser honestos, né? Todo mundo deveria ter direito a ter uma vida sexualmente feliz, o que implicaria em deveres éticos de, né, garantir o respeito ao desejo sexual do parceiro, enfim, né? Isso aí dá tudo uma grande discussão numa videoconferência mais pra frente. Então, né, o direito a uma vida sexualmente feliz entra em contradição com o direito à prostituição, que é, entre aspas, um direito da mulher sobre o próprio corpo. Porque, obviamente, é muito difícil imaginar a prostituição conjugada a uma vida sexualmente boa. Ela é o melhor emblema de uma vida sexual ruim entre as pessoas. No entanto, é claro que há um acordo possível entre os dois direitos. Para uma vida sexual feliz, ninguém precisa que as prostitutas sejam exploradas, espancadas ou maltratadas.
né? Então a gente já avançou um pouco nessa discussão sobre a regularização da prostituição enquanto uma profissão, né? O controle dos michês, né? Pimps, cafetões, né? Enfim, essa discussão já avançou bastante. Eu acho que uma parte da discussão muito instigante, que gera muito debate, por isso mesmo eu resolvi trazer ela aqui pra gente, né, botar o nosso fosfato aí do cérebro para queimar. E eu acho que esse é o último ponto, se não o penúltimo, né? A ética e a pesquisa na universidade, né? Então nós estamos numa universidade, apesar de na nossa faculdade não fazermos pesquisa, né? É importante a gente ter no horizonte que nós deveríamos começar a fazer. A questão é, quando formamos um aluno na graduação ou na pós-graduação ou para uma vida de pesquisa, é preciso ter em mente em que isso resulta, mas de ter noção de para que isso está revertendo, o que significa determinado ato, qual resultado ele vai trazer socialmente. Esse tipo de preocupação nós temos muito pouco no Brasil. Então ele está falando o seguinte: agora que nós estamos aí fazendo uma graduação em psicologia, o que isso resulta para o Brasil? Né? Você tem o seu direito de estudar psicologia, mas qual é o seu dever enquanto psicólogo ou enquanto estudante de psicologia? Né? O que você tem que exercer por conta disso? Gente, era isso. Desculpa aí as dificuldades técnicas, estou com saudades de vocês e logo mais a gente se vê. Por favor, leiam um texto, ele é um pouquinho longo, mas ele é muito bom.